dia escolhido para falar em todo o planeta sobre a síndrome de Down não poderia ser outro. O dia 21 do mês 3, a síndrome de Down é uma alteração genética em que a pessoa tem 3 cromossomos no par 21 e não 2, como o usual. Por isso, a síndrome também é chamada de trissomia do cromossomo 21 ou simplesmente T21. E para falar sobre o preconceito visando a inclusão nas escolas e no mercado de trabalho, recebo hoje a neurologista infantil e membro da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, doutora Letícia Sampaio, a advogada que integra o grupo de trabalho e discussão sobre os direitos das pessoas com deficiência, o Inclua, a Franciele Carvalho, e pelo Zoom, a psicóloga Elisa Neiva Vieira. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. É um prazer falar com todas vocês. Eu começo, então, com a doutora. A gente falou aqui, né, que é uma alteração no cromossomo, mas a senhora explica um pouco melhor para a gente, então, o que é a síndrome de Down? A síndrome de Down é uma condição, né, onde a criança ela nasce com uma alteração genética no cromossomo 21. Então, geralmente, ele vai ter uma triplicação e vai nascer com as alterações. Então, é aquilo que a gente conhece. As crianças têm os olhos mais amendoados, tem uma prega única na mão, tem os dedos mais curtos. Tem algumas alterações genéticas que caracterizam a síndrome de Down. E sempre, na verdade, é um susto, né? Porque a mãe nunca espera, né, que vá ter alguma alteração. E às vezes ela já fica sabendo dessa alteração antes, até mesmo durante a gestação, né? A trissomia do 21, ela tem também, isso vai levar a criança a ter o quê? Uma alteração do neurodesenvolvimento. Geralmente eles vão desenvolver de forma mais lenta, então vai precisar de mais estímulo para o desenvolvimento, né? E tem algumas comorbidades que a gente chama que vem junto com a síndrome de Down, por exemplo, o hipotiroidismo, uma coisa que deve ser tratada desde o início, né? Deve ser feita uma avaliação cardiológica para triar as alterações cardíacas e isso vai sendo feito um acompanhamento ao longo da vida. Mas é muito importante que os pais procurem informação, né? Procuram se informar bastante sobre a síndrome de Down para poder ajudar no desenvolvimento do seu filho. Muito bem. Com base nisso, doutora Elisa, que a doutora Letícia falou, a gente vai falar um pouco mais ainda no programa sobre essas especificidades, mas para a família deve ser realmente uma notícia que causa um choque, né? Receber a notícia de que tem uma criança com essa síndrome. Com certeza, né? Porque pensamos que sempre quando existe uma gestação, existe toda a questão da idealização da criança, enfim, é uma dificuldade que todos nós enfrentamos, porque a realidade ela sempre vai se apresentar de uma maneira diferenciada, quer a criança apresente uma síndrome ou não, né? Agora, quando nós temos uma criança que apresenta maiores dificuldades, existe todo um processo que é necessário ser feito com essa família para trabalhar a aceitação, a família que vai receber essa criança, as necessidades que essa família vai ter que se adequar dentro do contexto para receber essa criança, dentro do contexto familiar, né? Dentro do contexto social, principalmente, que acho que é o que mais vamos falar hoje, né? Pela questão da inclusão, né? Os pais vão ser pais que vão... eu não gosto muito de falar a palavra pais especiais, né? Mas vão ser pais que vão ter um olhar diferenciado, cuidados diferenciados. Muito bem. Agora, sobre direitos, né, doutora? A gente está falando aqui sobre as especificidades de cada criança e que as famílias precisam se preparar para isso e ter todo um cuidado especial. Existe um amparo público para essas famílias? Existe sim. O maior avanço em termos de legislação, sem dúvida, foi a Lei de Inclusão Brasileira, a LBI, né? Lei Brasileira de Inclusão, que foi aprovada em 2015. Ela garantiu a inclusão social das pessoas com deficiência,
participação política, acesso à saúde, à educação, acesso aos espaços físicos de forma acessível, informação em formato acessível. Então, foi um avanço bastante importante em termos de legislação. Mas ela deve ser aplicada aí em conjunto com outras políticas públicas já existentes. Então, no campo das escolas, a escola, a instituição de ensino que se recusar, seja ela pública ou privada, a matricular um aluno com síndrome de Down, um aluno com deficiência, ela comete crime punível de reclusão, 2 a 5 anos, mais multa, né? Então, a escola também que cobra uma taxa extra para matrícula ou rematrícula desse aluno com síndrome de Down, também incorre em infração, né? É vedada a cobrança adicional de quaisquer taxas para receber esses alunos nas instituições de ensino, seja pública ou seja privada. Então, as escolas, elas têm que garantir não só o acesso, né, mas também que isso seja acessível. Tem que a criança, o adolescente, o adulto que está ingressando numa instituição de ensino, ela tem que ser recebida de forma acessível. Muito bem. Agora me ficou uma dúvida nesta questão. Eu já vi em algumas escolas que existe um professor a mais na sala de aula exatamente para lidar com alguns alunos. É isso que precisa existir? E se a escola não tiver esse suporte, qual que é o papel da escola? Sim, aí vai depender de cada necessidade daquele aluno, né? Daquele aluno com síndrome de Down ou outra deficiência. Mas se for necessário, sim, isso vai ser feito um acompanhamento com outros profissionais. Se for necessário que tenha um monitor preparado na sala de aula, as escolas, elas têm que providenciar sem cobrar nenhuma taxa extra da família, né? Então, essa cobrança extra, ela é proibida, ela é vedada. Entendi. Muito bem. Agora, doutora Letícia, a gente estava falando aqui no começo do programa sobre algumas outras questões que vêm junto com a síndrome de Down. Essas questões, elas atingem todo mundo que tem a síndrome ou não? Não, não atingem todos da mesma forma, né? Por isso que a gente precisa acompanhar individualmente. Cada indivíduo é um, então cada um tem a sua particularidade, né? Alguns vão ter um atraso mais importante, outros vão desenvolver melhor, né? Eles têm deficiência cognitiva também, então alguns têm menos, outros têm mais, mas eu acho que todos com incentivo, com estimulação. Então acho que é importante isso, criar política pública para ter gente formada e que possa trabalhar especificamente com essas crianças, para poder incentivar o potencial de cada uma. Porque você incentivando, eles vão muito bem, né? Cada um dentro do seu limite, mas isso é para todo mundo, mesmo quem não tem nada, cada um vai dentro do seu limite, né? Então é muito importante essa inclusão. E cada um vai ser diferente do outro. Por exemplo, algum pode ter um problema cardiológico mais grave, o outro não ter. Problemas hematológicos, né, que eles podem ter ao longo da vida, alguns vão ter, outros não. Eles têm um problema, podem ter, né, um problema aqui na articulação cervical, que a gente precisa ficar de olho, principalmente quando faz alguma movimentação com o pescoço, a hora que começa a fazer esporte, alguma coisa que movimente mais, você precisa ver se não tem, porque isso pode trazer consequência grave. Então, tudo isso a gente vai monitorando ao longo da vida dele. A pessoa com síndrome de Down, ela precisa fazer um acompanhamento, então, durante toda a vida? Precisa, mas assim, chega uma hora, é lógico que não precisa ser uma coisa tão... Depois que você já afastou tudo isso, não, ele não tem nada, a vida que segue, entendeu? Não precisa também ficar, né, toda hora procurando alguma coisa, mas você saber os horários, quando, em qual fase você deve procurar tal coisa e você conhecer, porque quando fazer campanha de esclarecimento do que pode acontecer facilita muito, né? Porque os pais já ficam atentos, falam, ó, ele está tendo esse tal sintoma, talvez agora seja a hora de eu procurar uma ajuda. Sim. Né? Então isso ajuda bastante. Eu acho que campanha pública de esclarecimento da população é muito importante. É importante, né?
Agora, doutora Elisa, a gente está falando sobre inclusão, né? Foi citado aqui sobre as crianças poderem ter acesso à educação de maneira igualitária. É importante a inclusão até para o desenvolvimento dessas pessoas? Com certeza, com certeza. Eu acredito que, infelizmente, nós ainda estamos muito aquém, deixando muito a desejar no sentido da inclusão, né? Mas, como falávamos, né, como as colegas falavam, a inclusão escolar, a inclusão no mercado de trabalho, a inclusão social, leis que garantam, né, a visão integral, né, a comunidade mudando, a sociedade mudando o olhar e incluindo essas pessoas em todas as esferas, né? Isso é imprescindível para uma mudança grande, para uma mudança, como já vem acontecendo há muito tempo, mas que agora parece que vem tomando um corpo ainda maior, mas a inclusão, ela é muito, muito importante, ela precisa acontecer, né? Mas ela precisa acontecer dentro da compreensão de todos do que é o processo de inclusão. Sim. Doutora, quando a gente fala também aqui sobre várias questões de saúde ou não, até sociais, a gente sempre chega também à saúde mental, que é muito importante, que tem sido muito falada, né? Principalmente porque o Brasil tem mostrado números grandes aí de pessoas com depressão, com ansiedade. Pessoas com síndrome de Down também precisam fazer um acompanhamento psicológico? Eu pergunto isso em relação a dois sentidos, assim, se já existe algo genético que mostre alguma tendência a desenvolver uma dessas questões que nós falamos, como a ansiedade, a depressão, e também porque muitas vezes eu acredito que essas pessoas passem por preconceito na sociedade, né? Sim, sim. O acompanhamento da criança, do indivíduo com síndrome de Down, ele geralmente é feito numa equipe multidisciplinar. Isso é muito importante, a equipe inteira trabalhar com essa criança, né? São locais especializados, clínicas especializadas, aonde nós vamos trabalhar as habilidades, as potencialidades. Eu gosto muito de falar na potencialidade, no potencial que a criança tem, né, para o desenvolvimento dela. Mas eu acredito que é de extrema importância que o trabalho psicológico ele seja muito direcionado, ou talvez até mais direcionado aos familiares, né? A família precisa entender todo o contexto para conseguir fazer um trabalho adequado com essa criança, esse adolescente, esse adulto, né? Obviamente, os preconceitos existem e nós precisamos lutar contra, né? Que bom que estamos nesse momento aqui podendo falar com clareza, com abertura e principalmente falar sobre o preconceito, que é uma questão muito, muito importante, né? Porque a palavra não define a pessoa, né? E o preconceito, a discriminação, eles são os piores inimigos das pessoas com qualquer tipo de síndrome, de patologia, enfim, né? Eu acredito que isso seja muito importante. O trabalho psicológico é feito, sim, mas dentro da minha perspectiva, é sempre feito dentro de uma equipe. Particularmente eu, como trabalho com mutismo seletivo, hoje tenho tido uma visão um pouquinho maior em relação a comorbidades associadas ao mutismo seletivo, que é um transtorno de ansiedade, e podemos ver hoje crianças que têm chegado ao consultório, crianças com síndrome de Down e mutismo seletivo, né? E então, obviamente, existe um trabalho totalmente diferenciado e focado para essa criança por parte do psicólogo. Doutora, explica pra gente o que é o mutismo seletivo. O mutismo seletivo ele é um transtorno de ansiedade que acomete crianças a partir dos 3 anos de idade. E ele é um transtorno, eu costumo dizer que ele é um transtorno de ansiedade muito alto, e ele impede que essas crianças se comuniquem em ambientes sociais, ou seja, ela se comunica normalmente em casa, com os pais, né, com familiares, é um ambiente de conforto dela. Quando ela vai para ambientes sociais, quando ela começa a frequentar a escola, principalmente, essa criança, ela para de ter a comunicação social, né? Então, ela pode
por vezes, não se comunicar com adultos, não se comunicar com crianças, ou não se comunicar com adultos e não se comunicar com crianças, deixar de se comunicar com familiares também, né? Não é a ausência da fala, essa criança, pela questão da ansiedade, ela quer falar, mas ela não consegue falar. Então, ela fica impedida de se comunicar. Existem níveis do mutismo seletivo, né, que nós podemos definir desde uma criança absolutamente congelada, que não responde a absolutamente nada, até crianças que fazem apontamentos para sim ou não, ou sussurros, né? Então, o mutismo seletivo, ele se define hoje dentro dos critérios de um transtorno de ansiedade. Muito bem. E a criança com síndrome de Down pode desenvolver também o mutismo seletivo? Sim, sim. Nossa, eu não sabia disso. É interessante, né, a gente conhecer realmente. Eu imagino também que para os pais, né, doutora Letícia, seja complicado, porque você começa a lidar ali com questões novas todos os dias, né? E eu acho que até assusta, né, a criança, talvez dentro de casa ela falar, fora de casa não, na escola e nos outros ambientes que ela precisa se comunicar, né? Sim, é muito difícil, é sempre um desafio, né? Um dia você vai descobrindo uma coisa, no outro dia outra coisa, e você sempre indo atrás daquilo. Mas eu acho que isso, assim, você desde o começo se conscientizar de tudo, saber das dificuldades, procurar outros pais que têm um filho na mesma situação, conversar bastante, isso ajuda bastante, né? E tentar fazer a inclusão, porque na sociedade todo mundo é diferente. Sim. Não existe uma pessoa igual a outra, entendeu? Então, é importante todo mundo aprender a conviver com as diferenças, isso vai gerando mais empatia e vai deixando a vida deles mais leve, evitando que aconteça algumas coisas como esses transtornos de ansiedade, outros transtornos que eles podem apresentar. E acaba que na sociedade todo mundo aprende, tanto a pessoa que é atípica ou é típica, um aprende a conviver com o outro, aprende o respeito com o outro. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito nessa inclusão, sabe? Igual ela falou, existem as leis, mas a gente sabe que é muito difícil, entendeu? Quantos pacientes vêm para a gente e falam, doutora, já andei escola e não consigo nada. E quando consegue, não tem o assistente, né? Que vai ficar com essa criança. E não adianta falar que tem, porque eles falam, a gente não tem condição de ter. E é isso que acontece no mundo real, na verdade, entendeu? Sim. Então é isso que a gente tem que lutar para poder combater, né? Porque Sim. falar que a inclusão existe de verdade nas escolas, não existe, né? Agora, como a gente está falando aqui, né, doutora Franciele, dessa questão das escolas, né, que muitas vezes acaba sendo falha e aí prejudica a educação, prejudica a família, pode causar diversos transtornos, como a gente está falando aqui, um deles é a ansiedade, né? Quais outras lutas, então, existem para quem hoje possui uma deficiência? A gente está falando exclusivamente hoje de síndrome de Down, mas eu acho que existem outras lutas também para familiares de pessoas com deficiências aqui no estado de São Paulo, né? A gente sabe que para ingressar, por exemplo, nas universidades, também é um desafio. A gente tem as cotas, né, embora exista, mas normalmente essas universidades não estão preparadas para receber esses alunos com deficiência, né? Então, desde o ponto de vista físico mesmo, da mobilidade, até a acessibilidade ampla dos espaços, comunicação, o respeito das demais pessoas. Então, a gente sabe que isso é um desafio. Mas se uma pessoa com síndrome de Down ou outra deficiência sofreu uma discriminação ou a escola se recusar a matricular esse aluno, querer cobrar uma taxa extra dos familiares para fazer uma matrícula, uma rematrícula, uma taxa de reserva, né, qualquer valor a mais para ter um profissional ali dentro da sala de aula, é importante que essas pessoas procurem o Ministério Público da sua região, procurem um advogado da sua confiança e acionem para que a gente possa reverter. Existem leis para coibir que isso aconteça, né?
Isso vale tanto para escolas de ensino público quanto particular? Porque a gente vê muitos casos de escola particular que se negam a atender algumas pessoas usando como justificativa que não tem suporte. Tanto público quanto privado, tá? Então, vale para ambas as instituições, vale também para as universidades, né? Então, qualquer rede de ensino, qualquer instituição de ensino deve cumprir a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que veda essa cobrança extra. Muito bem, agora a gente fala sobre desigualdade, né? Porque o país, infelizmente, é um país muito desigual e a gente sabe que grande parte da população depende exclusivamente do SUS, do Sistema Público de Saúde. Doutora, no Sistema Público de Saúde, essas pessoas conseguem ter o direito delas garantido para o tratamento que muitas vezes pode ali perdurar durante anos? Sim, isso também é previsto ali na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele garante o acesso amplo das pessoas com deficiência à saúde. Nós sabemos que muitas delas, às vezes, demandam de algum tratamento específico. E não só no SUS, mas nos convênios mesmo, às vezes se negam ou querem cobrar também algum adicional por esse tratamento extra, né? Então, também deve procurar o jurídico da sua confiança. É proibida essa cobrança extra. Tá? E é garantido o tratamento, então, de maneira totalmente gratuita durante o tempo que for necessário, né? Exatamente. Muito bem. Agora, doutora Elisa, a gente está em uma semana, né, de conscientização da luta das pessoas com síndrome de Down. Eu queria que a senhora falasse, então, da importância dessa conscientização por parte de toda a sociedade. Porque a gente normalmente vê pessoas lutando, mas são pessoas ligadas à causa, né? Então, pessoas com familiares ou até as próprias pessoas que têm a síndrome. Mas é importante que toda a sociedade venha se conscientizar, né? Com certeza, mas de qualquer forma eu acredito que mesmo os familiares, as pessoas envolvidas, né, a rede de apoio, a rede de conscientização, ela tem aumentado cada vez mais, né? As leis têm aumentado, isso é muito bom. E o fato de nós trabalharmos em prol, trabalharmos em conjunto, e trazermos pessoas para perto, trazendo a conscientização dos profissionais da área da saúde. Precisamos sim conscientizar os profissionais da área da saúde, de todas as áreas, né? Uma sociedade toda. Nós precisamos movimentar muito isso e fazer com que essas campanhas tenham um alcance muito, muito grande, né? Então, as famílias, elas têm uma importância singular, elas têm a importância incomensurável, né? Primeiro pela força que eles têm de começar a fazer e acontecer um movimento, né? De fazer com que esse movimento aconteça pela conscientização, pela busca dos direitos e por falar isso para a sociedade. Porque, do meu ponto de vista, são famílias que sempre ficam muito cansadas, né? Acho que temos as duas colegas que podem dizer, até mesmo do ponto de vista legal, existe uma exaustão muito grande por parte dos pais para buscarem os direitos de seus filhos, né? E o quanto que eles recebem de nãos, né? O quanto que recebem de informações truncadas, né? Isso existe muito ainda na nossa sociedade, infelizmente. Então, estarmos numa semana de conscientização e falarmos sobre e agirmos em prol né? Eu acho sensacional. Eu acho que isso tem que acontecer cada vez mais, né? Que é um cuidado integral e estar com eles e não por eles, né? É conosco e não por nós, né? Então, eu acho que as campanhas de conscientização, elas são fundamentais. Muito bem. Hoje a gente está falando então, gente, sobre a conscientização sobre a síndrome de Down. Eu quero agradecer a sua participação, doutora Elisa, todos os seus esclarecimentos aqui pra gente. Imagina, eu que agradeço poder estar aqui com vocês. É isso, gente. Então a gente vai chamar um intervalo rapidinho, mas já a gente está de volta. Até lá.
Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Alesp Cidadania e hoje nós estamos falando sobre conscientização sobre a síndrome de Down. E aqui no estúdio com a gente nós estamos com a doutora Letícia Sampaio, ela é neurologista infantil, e com a doutora Franciele Carvalho, que é advogada. No final do primeiro bloco, a gente estava aqui com a doutora psicóloga, né, falando para a gente sobre esse cansaço que as famílias têm em busca de direitos, não é, doutora Franciele? Que o tanto de nãos que essas famílias recebem até, de fato, conseguirem garantir os seus direitos. É complicada essa questão, né? É complicado, e nós sabemos que os nãos, eles não ficam apenas na parte escolar, né, na questão de ensino. Vai também para a questão do mercado de trabalho. No mercado de trabalho existe a previsão das cotas para as empresas privadas, tem a previsão ali de 2% para as empresas que tenham 100 empregados. Então, de 2 a 5 a depender da quantidade de empregados na empresa, né? Com um mínimo de 100 empregados. Nós sabemos que a empresa também não basta cumprir a cota, sim, ela tem que ser acessível, ela tem que efetivamente integrar esse funcionário com os seus demais funcionários. Então, nós sabemos que os desafios estão na parte escolar, mas também estão no mercado de trabalho. E a gente já atendeu aqui pessoas com deficiência que entraram no mercado de trabalho por essa questão de cotas, mas elas tiveram uma dificuldade exatamente de serem incluídas ali no dia a dia, porque infelizmente muitas pessoas contratam porque precisam cumprir essas cotas, mas essa pessoa acaba ficando de lado, ela não recebe muitas vezes a ferramenta que elas precisam para exercer sua função e a pessoa acaba sentindo isso na pele, né? Que ela foi contratada ali realmente só para cumprir aquela cota, para que a empresa cumpra a lei. É necessário que haja também uma fiscalização neste sentido, né, doutora? É importante a fiscalização do Ministério Público do Trabalho. É importante que essas pessoas saibam que elas podem procurar o seu advogado de confiança, que existe a legislação, né, para o cumprimento das cotas e que não basta cumprir as cotas, a empresa efetivamente tem que ser acessível, né? E essa questão do isolamento na empresa, a pessoa que estiver passando por isso, estiver sendo isolada, enfim, é discriminação, é capacitismo, sim, é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Ela tem que procurar o jurídico dela de confiança para tomar as medidas necessárias para reverter esse quadro. Né? Nós sabemos que é difícil, mas ela tem o amparo aí para tentar ao menos reverter, né, essa situação. Muito bem, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre essa questão de procurar ajuda, de amparo jurídico, mas eu quero perguntar para a doutora Letícia. A gente sabe que hoje existe o pré-natal, né, que prevê muitas doenças e algumas outras questões também, que a medicina pode intervir ali até durante a gravidez. Com a síndrome de Down, é possível prever também no pré-natal? Sim, sim. Por isso a gente faz, assim, toda grávida faz aquele ultrassom, né, para ver a prega nucal, onde quando você vê uma alteração dessa prega nucal, é sugestivo de alguma anormalidade genética. Então, nesse caso, você vai pesquisar mais a fundo, né, através de exame de sangue na mãe, você consegue detectar se a criança tem a possibilidade de ter a trissomia do 21. Então é possível fazer o diagnóstico pré-natal, então você já está sabendo da sua gravidez e já ir se preparando durante esse período, né, para quando a criança nascer. E se você não tem o diagnóstico pré-natal, geralmente quando nasce você consegue ver através das características físicas de uma possibilidade de uma trissomia do 21. Então aí você faz o exame logo ao nascer na criança, que é o cariótipo que a gente faz e detecta alteração genética, mas é possível sim durante o pré-natal. Esse exame, depois que a criança nasce, caso isso não seja identificado durante a gravidez, ele acontece para todas as crianças ou só quando o médico verifica ali alguma característica? Não é um exame que é feito para todas as crianças, é só quando você identifica alguma característica, né? E essas características são o quê? Físicas? São físicas. Os olhinhos mais amendoados,
né? A orelha às vezes é um pouco de implantação um pouco mais baixa. Na mão você vê, a gente tem várias pregas na mão. Eles têm uma prega única na mão, os dedinhos mais curtos. Isso dá para ver desde que nasce? Já dá para ver ao nascimento, sim. Depois desse diagnóstico, doutora, ali o bebezinho acabou de nascer e recebeu o diagnóstico, quais são os próximos procedimentos? Existem outros exames para verificar se essa criança possui outras patologias? Sim, aí como eu falei, problema cardíaco é uma coisa que eles podem ter, uma alteração da formação do coração. Então, aí logo nessa primeira fase da vida são principalmente as alterações cardíacas e a de tireoide, né, que você já tem que saber se ele tem um hipotiroidismo ou uma alteração. Então já é feito um ecocardiograma, né? E aí ele vai sendo acompanhado, né, durante toda a vida. Aí vem depois quando maiorzinho, por exemplo, eles têm tendência a serem mais gordinhos, né? A ganhar peso mais fácil. Por conta dessa questão do hipertiroidismo? Do hipotiroidismo, mas pela própria síndrome também. Entendi. Né? Porque o hipotiroidismo você já detectou, você já vai estar tratando lá desde pequenininho, né? Porque como eles também têm tendência a ter um desenvolvimento mais lento, se não você não trata, vai ser mais lento ainda. Né? Então, desde pequenininho, você já vai estimulando com fisioterapia, né? Que às vezes na rede pública é difícil de você conseguir. Né? Aí já começam as dificuldades, né? E aí começa a luta das mãezinhas. E aí depois vem essa coisa de controlar o peso, às vezes eles precisam ter um controle de uma nutricionista para ingerir menos caloria do que você poderia ingerir no dia a dia para não ganhar tanto peso. Sim. Né? Estimular atividade física é muito importante para eles. Legal. Né? Quem possui a síndrome precisa fazer uso de medicação durante toda a vida ou só se essa pessoa tiver alguma outra patologia ligada à síndrome? Só se tiver alguma outra patologia ligada. Tá? Por exemplo, a medicação para tireoide, por exemplo, deve ser durante toda a vida dele. Ok. Agora, doutora, a gente está sempre falando aqui sobre essa questão de direitos e buscar, a senhora citou bastante aqui, de buscar um jurídico de confiança. Mas a gente sabe também que muitas pessoas não têm acesso, por exemplo, a um advogado, uma advogada, e que muitas pessoas não têm nem o conhecimento de onde ir, de quem procurar. A princípio, para quem está em casa, então, e possui um familiar com a síndrome, aonde essa pessoa deve ir? E às vezes a pessoa não tem nem a condição financeira de buscar esse jurídico, né? Nesse caso, existem defensorias públicas em várias cidades, em várias regiões, que possibilitam esse atendimento jurídico gratuito. Então, as pessoas podem buscar a defensoria, que são os advogados públicos das suas localidades. Muito bem. A gente tem algumas informações aqui, eu vou pedir para você confirmar para a gente. Acompanhantes de passageiros com a síndrome de Down têm 80% de desconto nas passagens aéreas? Sim, esse acompanhante ele tem que estar preparado para realmente acompanhar a pessoa e estar ali ajudando nas suas necessidades. Tem que ser maior de 18 anos. Muitas vezes também pelas empresas aéreas são solicitados alguns laudos para saber quais são as necessidades daquele voo para a pessoa com deficiência. Entendi. Então, é possível sim esse desconto e muita gente acaba não utilizando por desconhecimento. É verdade. Esse desconto se aplica só para o acompanhante ou para a própria pessoa também? Para o acompanhante. Esse é exclusivamente para o acompanhante, é previsto pela ANAC. Entendi. E aí, como que a pessoa deve buscar esse direito? Quando ela for, por exemplo, comprar a passagem? Quando ela for comprar a passagem, ela deve buscar junto à companhia aérea esse desconto. A companhia pode solicitar algumas documentações, como a comprovação da deficiência, ou enfim, outros laudos para demonstrar se o voo vai precisar de alguma adaptação às necessidades daquela pessoa com deficiência. Então pode ser solicitado sim pela empresa aérea. Muito bem. Tem outra informação aqui que Posso é só falar uma coisa? Claro, sempre precisa desse laudo, porque a gente preenche muito laudo para a companhia aérea. Então, acho que antes até de comprar a passagem, já entra lá no site, já pega os papéis e leva para o médico preencher, porque senão ele vai perder tempo
até ir lá saber. E o médico preenche com os dados do acompanhante já ou não? É só para confirmar que a pessoa em questão possui a deficiência? Com os dados do paciente. Muito e bom. Uns 2 ou 3 papéis, então é melhor pedir antes. É pedir antes já para adiantar esse processo, né? E muitas vezes não perder o direito. Deixa eu só fazer, que ela possui a deficiência e que ela precisa de alguma adaptação para o voo, né? Então também é importante que ela precisa, constar, né? Exato, nesse laudo. Porque existe o caso, então, de a empresa entender que a pessoa não precisa de acompanhante? Sim, exatamente. E aí não consegue o desconto? Na verdade, esse desconto ele é previsto para o acompanhante da pessoa com deficiência. Então, se a pessoa com deficiência, exato, qualquer situação, se a pessoa tem uma deficiência, independente dela necessitar de uma adaptação no voo ou não, ela tem direito a esse desconto para o seu acompanhante. Muito bem. Tá? A diferença vai ser aí nos requerimentos, nos formulários, na documentação. A documentação de comprovar que é uma pessoa com deficiência vai ser solicitado sempre em todos os lugares. Agora, o laudo para saber se aquele voo vai precisar de alguma adaptação, aí vai depender de cada companhia aérea. É importante as pessoas de casa saberem disso, porque a gente vê muitas pessoas com a síndrome de Down que elas têm uma vida ali completamente independente, né? Trabalham, dirigem, estudam, se casam, têm filhos. E mesmo assim, esse desconto ainda é garantido para o acompanhante, né? É muito importante saber disso, para quem está em casa. Tem uma outra informação aqui que é sobre isenção de imposto de renda. É isso mesmo? Sim, a pessoa com deficiência, ela tem direito também à isenção do imposto de renda, né? Precisa preencher alguns outros requisitos, mas ela ser uma pessoa com deficiência é um dos requisitos para a concessão. Muito bem. Agora tem aqui vagas reservadas em concursos públicos. Existe, doutora? Existe. Tem um percentual de 5% de vagas reservadas em concursos públicos da União. Tá? Só que a deficiência ela tem que ser compatível com o cargo que a pessoa for prestar aquele concurso. Para os concursos públicos dos estados e municipais, aí vai depender realmente do edital, da reserva daquele estado e daquele município. Mas para concursos públicos da União, a previsão é de 5% na reserva dessas vagas. E aí 5% para qualquer tipo de deficiência? Qualquer tipo de deficiência, desde que a deficiência seja compatível com o cargo. Entendi. Muito bem. Agora, doutora, a gente está falando aqui de pessoas que possuem a síndrome de Down e que levam uma vida ali normal, né? Que elas se casam, têm filhos. Filhos de pessoas com a síndrome, tem mais probabilidade de terem também? Sim, provavelmente vão ter a síndrome de Down também. E, por exemplo, pais que não possuem a síndrome, o que a gente sabe, já existe essa identificação do que causa essa mutação genética? A gente chama de mutação de novo. Você não sabe, igual várias doenças genéticas também, que você e seu marido não têm síndrome de Down, né? E seu filho nasce com síndrome de Down, às vezes é uma mutação, um acidente que aconteceu, né, naquela genética que a criança nasceu com a síndrome de Down. Isso é igual para todas as doenças genéticas, sabe? Que às vezes a pessoa acha que tem que herdar, não é herdado, às vezes é uma mutação nova. Então nem toda doença genética ela é herdada. Entendi. Doutora, a gente ouve, não sei se é mito ou verdade, a senhora pode esclarecer agora pra gente, que, por exemplo, quando a mulher tem uma gravidez tardia, que aumenta o risco, isso é verdade? Sim, isso é verdade, sim. É um fator de risco? É um fator de risco, a idade materna. Quais são os outros fatores? Ou esse é o único? É principalmente esse fator de risco. Então, a gravidez tardia e filhos de pais que já possuem a síndrome, sim, né? Muito bem. Agora a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui, mas nós estamos em uma casa de lei, então a gente não pode deixar de citar a importância da participação do poder público nestas questões, né? A gente está falando aqui, estamos na semana de conscientização sobre a síndrome de Down. Eu quero agradecer a participação de vocês duas e pedir para começar pela senhora, finalizar falando sobre a importância, então, da criação de leis e da participação de fato do poder público neste sentido.
É importante, sim, que a sociedade saiba que existem meios, né, jurídicos de reverter esse quadro de exclusão e saber que é possível a inclusão. E, claro, a inclusão tem que ser também acessível, né, amplamente acessível para a pessoa estar ali plenamente. Então, saber que aquela pessoa com deficiência está amparada pela sua defensoria pública, pelo seu Ministério Público ou Ministério Público do Trabalho, saber que existem advogados capacitados para estar atendendo e dando as informações necessárias. Muito bem, eu agradeço muito a sua participação, doutora Franciele. Doutora Letícia, também agradeço a sua participação. Quer finalizar para a gente falando então sobre a importância de fato da participação do poder público no combate ao preconceito e na inclusão dessas pessoas? Eu acho que é muito importante, sim, a gente criar meios de divulgação sobre a trissomia do 21, né, através de informativos, palestras nas escolas, da televisão. Isso, informar bastante a população e criar formas de inclusão, porque todo mundo ganha com isso, né? A sociedade inteira ganha com uma inclusão, quando isso é bem feito, com auxílios de profissionais, que cada vez mais a gente tem atendentes nas escolas para ajudar as crianças, no trabalho, quem possa ajudar eles, né? Porque eles conseguem, com determinado estímulo e ensino, conseguem fazer muita coisa. Você vê, tem bastante pessoa que trabalham ou em cafeterias. Eu vi uma cafeteria aqui em São Paulo que tem bastante paciente indivíduo, né, com a trissomia do 21 trabalhando, e eles são super carinhosos. Então você vai atender você pode saber que você vai ser bastante abraçada, vai receber muito carinho, e isso as pessoas precisam conhecer, né, saber respeitar a diferença de cada um e criar formas de incluir na sociedade, ou através de teatro, da dança. Alguns dançam muito bem, né? Então promover essas ações, acho que isso é muito importante. É isso, então muito obrigada, meninas, mais uma vez pela participação de vocês no nosso programa, e nós vamos ficando por aqui. Se você perdeu alguma parte do programa, pode acompanhar ele completo pelo nosso canal no YouTube, Rede Alesp, e a gente se encontra em breve na programação. Até mais!